Oi, crianças, mais uma vez, professor Newton. Estamos falando aqui para os quartos anos, tá? Eu, a professora Beth, a professora Rose, falando das atividades de vocês, da sequência 7 agora, tá bom? Peguei aqui, ó, um cubo, para vocês olharem, um cubo bem bonito aqui. E assim, prestem atenção. Essa aula é uma aula muito básica, mas é uma aula muito importante para vocês se apropriarem desse conteúdo. Muito importante. Tudo que a gente fala de base, pode falar em qualquer âmbito, a gente percebe que é a parte em que apoia-se alguma coisa, certo? A base é essa face onde todo o sólido aqui, ó, está apoiado. Então, ela pode variar. A base é como se nós analisássemos se alguma coisa estiver molhada, a gente colocar em algum lugar. Pode ser um copo que é cilíndrico, pode ser um outro tipo de objeto que a gente percebe que vai ficar marca. Pode ficar uma marca retangular, quadrada, pode ficar uma marca circular, que a gente percebe que pode ser um cilindro, pode também ser um cone, etc. Tá? Então, presta atenção. Para a gente analisar esse cubo, nós percebemos que ele tem faces, tá? Então, analisa o seu rosto, analisa como essa face, essa parte que a gente é preenchido aqui, né? A gente não tem aqui cadáver, a gente aqui não tem ossos na face, e sem ter essa parte plástica que nós temos aqui. Então, nós temos essa parte que são as faces. Então, a base é contada como uma face, sim. A parte superior também é outra face, sim. A parte do fundo, que lógico, evidentemente vocês não enxergam porque da frente não permite, também é uma face. A parte da frente, a primeira visão que você tem é da parte frontal. É uma das faces. Lateral, o lado direito de você aí e o lado esquerdo de você aí, tá? Então, aqui o meu lado direito é o esquerdo de vocês que estão assistindo e o lado esquerdo é o meu direito de vocês. Presta atenção. Nós vamos estudar sobre isso. Vértices. Ó. Nós vamos perceber a aresta, vértice e as faces. Então, presta atenção. Tudo que eu falo arestas, eu sempre digo aos meus alunos, para facilitar o entendimento, é como se nós pensássemos as retas. Arestas lembra as retas. Quando a gente percebe, pega uma régua para fazer algum tipo de desenho e tudo mais, e fazer um tipo de figura geométrica, a gente analisa as retas. Então aqui, arestas, as retas, tá? Então vocês vão se lembrar. Vértice é esse ponto de encontro para que essas arestas se apoiem. E faz o quê? Para que serve? Essa aresta, esse vértice vai servir para quê? É uma espécie de coluna onde as faces irão se apoiar. Então, se nós fizéssemos isso aqui com um palitinho aqui, outro palitinho aqui, um palitinho aqui, a gente iria perceber as massinhas nas pontas, nós iríamos, para juntarmos essas colunas, é como se fosse nessa parte na horizontal também, nós iríamos fazer o quê? Uma espécie de armação, para depois colocarmos as faces. Então vamos lá. As faces são essas partes que preenchem as laterais, ó, do sólido, tá? Então nós percebemos que nós temos os pontos de encontro das arestas, né, das retas, e são os vértices. Então aprenda esses termos, estuda esses termos. Quando você estiver desenhando, vai falando o nome, vértice, 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 aresta, tá? Para vocês perceberem que tem um valor. Quando vocês virem isso na prova, vocês vão perceber, olha, tá falando das retas. Tá perguntando quantas arestas, eu vou contar as retas. Vai lá na base e começa a contar parte da base. Quando você contar a base, você vai perceber que vocês vão ver as arestas e lá em cima você vai fechar, como se fosse uma tampa. Tá legal? Então vamos lá. Nós temos quantas faces aqui? Analisem aí comigo. Estamos falando apenas do cubo. Tem outros sólidos para a gente analisar. Ó, parte de cima, a parte de baixo. Lembra que eu falei da base? 2. Frente, trás. 3, 4. Lado direito seu aí, 5. Lado esquerdo, 6. Então vocês perceberam quantas faces tem. Para isso, vocês vão perceber, professor, e agora se eu for querer fazer o seguinte, contar as arestas? Percebam a base que eu falei? Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá bom, vamos fazer isso agora? Vamos virar um pouco assim, para a gente poder perceber, ó. 5,
6, aqui atrás 7, esse lado aqui 8. Tudo bem? Até aí contamos, nós estamos fazendo o quê? As arestas. 9, 10, 11, 12. Então, perceberam? 12 arestas. E lá atrás nós contamos, ó, uma face, duas faces, 3, 4, 5, 6. Percebemos que deu o dobro. Deu o dobro, né? 6 mais 6 é igual a 12. Então nós vamos fazer o quê? Percebemos agora, agora professor, mas espera aí, e aqueles pontos de encontro que o senhor falou? Se nós cortarmos aqui, nós vamos perceber que vai ficar, né, essas faces vão começar a se abalar, porque nós vamos tirar quem? Exatamente esse ponto de apoio. Como se chama isso? Vértice, ó, 1, 2. Vamos contar da base que eu expliquei? 1, 2, 3, 4 vértices. 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Então, 6 faces, 12 arestas e percebemos que nós temos 8 vértices. 4 embaixo, 4 em cima. Tá? Tudo bem. Ah, mas que base é, professor? Isso é um cubo. Legal. Qual é a base? O cubo são 4 lados exatamente, se você for pensar bem, iguais. Então, percebemos que as faces, elas são 6. Porém, nós percebemos esses lados, seguinte, quando eu falo lados iguais, quando a gente faz ou a figura quadrada é uma coisa, que como é um sólido, ele cria as faces, então vai mudar a quantidade de lados, tá? Por causa das faces. Vamos lá, mas percebemos que a base é o quê? Quadrado. 4 lados iguais. Se eu pegar uma caixa diferente, professor, se eu pegar isso aqui, eu tenho uma base 4 lados iguais, essa parte aqui é do mesmo tamanho dessa lateral? A resposta é não. Esse lado aqui é diferente, são 2 lados iguais, esse e o do fundo, né? E tem as laterais menores. Então isso trata de quê? A base seria o quê? Retangular. Presta atenção nesses nomes, perceba a imagem na tua frente e vai aprendendo isso aí, tá bom? Para nunca mais esquecer. Quanto à questão do número de vértice e de aresta, é a mesma coisa. Interessante isso, né? Mesma coisa. Apesar de ter a base retangular. E aquele cubo, a base é quadrada. Tudo bem, professor, mas pode ser diferente? Pode. Como assim? Olha só. Vou te mostrar agora o quê? Que é a diferença, depois eu vou explicar para vocês a diferença de prisma e pirâmide, tá bom? Olha só. Olha essa base. 4 lados iguais. A base é quadrada, mas em cima. E aí? Você só tem um ponto de encontro. Esse único ponto, esse único vértice aqui, ele apoia todos os outros. Então todas as arestas que vêm em direção a um ponto só. Logo ele deixou de ser o quê? Prisma. Não é prisma. Ele é pirâmide, tá bom? Deixou de ser prisma. Se você for analisar bem, pode ser que ele venha como também em formato de um prisma, onde ele vai ter vários pontos de encontro. Aqui não. Imagine que tem um prego aqui, tá? Tem uma ponta só. Então ele é uma pirâmide. Você já vai batendo o olho e sabe que é uma pirâmide. Ah, professor, mas tá bom, pirâmide. Como é que eu vou saber a diferença de prisma para pirâmide? Já é? Você quer saber? Tá bom. Cadê aquele ponto de encontro único que eu falei para vocês? Todas as arestas caminham para onde? Para um ponto de encontro? Está no meio? Não. Então tem um ponto aqui, o vértice aqui, vou virar um pouco para vocês perceberem. Outro vértice aqui. Então ele não tem, embora seja um formato de pirâmide, ele é um prisma. A gente vai analisar que ele tem, além de ter a base retangular, a diferença da base quadrada. Tá bom? E aí, aqui um único ponto. E esse? Não, 2 pontos. Um ponto aqui, outro aqui. A diferença de prisma, neste momento, vocês vão analisar, é isso. Vai cair numa prova, uma pegadinha, o que é prisma? O que é pirâmide? Tá aí. Um ponto bacana para vocês tocarem, tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Esse aqui ele é o quê? Ele é chamado de paralelepípedo. Então esse sólido aqui, ele é um paralelepípedo. Só que quando a gente vai analisar e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai cortar, a gente vai perceber que as faces vão...
só, uma das faces, ela vai ser cortada exatamente na aresta, exatamente onde a gente chama de aresta, que é essa junção, essa linha, onde vai separar uma das faces para cá. Sabe onde vocês viram isso aí? Vocês viram, com certeza vocês verão novamente no futuro, naquela aula sobre planificação. O professor está fazendo o que aqui? Uma planificação. Tanto eu quanto a professora Beth ou a Rose, nós vamos falar muito sobre isso com vocês. Cai muito em prova isso, porque a criança ela vai começar a entender que todos esses objetos fabricados, produzidos, eles têm ali ele passa, né, por alguém que utiliza de outros meios, como se fosse encaixe, com muitas vezes cola, muitas vezes fitas. Quantas caixas você desmonta com fitas? Por quê? Porque eles usam as faces e vão formando um objeto diferente. Ó, olha só, o professor abriu, virou a planificação, dá para vocês verem inteira aí, ó. Tá? Planificação. Vamos fazer isso assim, vamos fechando aos poucos, fechar o fundo para vocês perceberem, ó. O fundo, fechei essa parte, não conte com a parte de cima. Fechei uma face, fechar a face lateral. Fechou a face lateral, outra face lateral. Percebemos com a base 4, ó. Base 1, fundo. 2, lateral direito de vocês aí. 3, lateral esquerdo de vocês. 4, 5. E aí, nós não esquecemos que tem a parte de cima. Fechamos a caixa. Virou o quê? Um paralelepípedo. Então ele pode vir de diversas maneiras a planificação. Mas você vai analisar e vai fazer toda essa montagem. Tudo bem? Essa parte que a gente cortou aqui, ó, são as arestas. Esses encontros, onde nós colocaríamos de repente, assim que nós colocávamos uma massinha, vocês iam perceber as linhas se encontrando, seriam os vértices. Então nós formamos esse objeto, para ajudar vocês no entendimento aí, tá bom? Isso aí. Obrigado, beijo, até a próxima.